Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Chá Espiritual Cotanganhas, neste dia muito especial, dia 27 de junho de 2025, o dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então queremos primeiro nos colocar na presença do nosso bom Deus e que Ele inspire-nos e dê força nesse chá espiritual Cota Ganhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Obrigado, nosso bom Deus. Queremos te agradecer por mais um dia que iniciamos, por todas as graças que tem nos concedido, Senhor. Senhor, colocamos nas tuas mãos esse dia de hoje, todas as nossas atividades, esse dia muito especial em que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Que o Senhor nos conceda um coração manso, um coração humilde e um coração cheio de amor para com o próximo. Senhor, pedimos que esteja conosco nesse momento de chá espiritual Cota Ganhas. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos o Evangelho que nos é colocado no dia de hoje, o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus e aos escribas a seguinte parábola: quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, temos essa graça de hoje, nesse dia muito especial, nesse Evangelho de São Lucas, nos oferece essa parábola. Essa parábola, na verdade, que vai tocar a nossa fé, que vai tocar o nosso cristianismo. Queridos, ontem estivemos aqui a partilhar sobre a importância de conhecer os mandamentos e vivê-los. E já dizíamos que não basta conhecer, temos que viver ou pôr os mandamentos em prática. Então, hoje nos é confrontado aqui, ou São Lucas nos confronta aqui com esse evangelho e coloca-nos esta parábola daquele homem que na verdade tem 100 ovelhas e ao perder uma ovelha deixa aquelas 99. Aí é um grande ensinamento e também é uma reflexão para nós, para podermos perceber que Deus Todo-Poderoso, Deus sempre está ao lado daquelas pessoas que o amam e também daquelas pessoas que estão longe. Queridos e amados irmãos, aqui essa parábola nos chama muita atenção e também nos conforta em sabermos que devemos voltar a Deus Pai. Se estamos perdidos, se abandonamos o caminho da igreja, é o momento de voltarmos. Se abandonamos aquele convívio com os irmãos, é o momento de voltarmos. Porque esse voltar vai trazer em nós aquela alegria, vai trazer em nossos irmãos aquela felicidade, aquela harmonia, não é? Então, vamos voltar
ao Deus, vamos voltar àquele convívio, vamos voltar àquela irmandade, vamos voltar à nossa realidade do núcleo. Para aqueles que já abandonaram o núcleo, é o momento de voltar para o núcleo. Para aqueles que abandonaram a comunidade, é o momento de voltar à comunidade. Para aqueles que abandonaram a paróquia, é o momento de voltar para a paróquia, porque na aí haverá mais alegria. É um grande ensinamento para nós também irmos ao encontro daqueles nossos irmãos que já não estão conosco em comunhão, na comunidade, no núcleo e na paróquia. E às vezes nós ficamos assim à vontade, ficamos tranquilos, e não prestamos atenção daqueles irmãos que não estão conosco aí na comunidade. Não sentimos falta de um pelo outro. É uma chamada de atenção. Se nós percebermos ali no nosso núcleo, temos uma família que já há 2 semanas, 3 semanas, quase há um mês, já não vê o núcleo. É o momento de irmos atrás. É um grande ensinamento, ir ao encontro daquela ovelha perdida, ir ao encontro daquele irmão que já não se faz presente na comunidade, já não se faz presente no núcleo, ir ao encontro. E ao voltarmos com ele, haverá mais alegria. E também há uma chamada de atenção que devemos colocar na nossa consciência. Que não sejamos nós os motivos para os irmãos abandonarem o núcleo, para os irmãos abandonarem a igreja, a comunidade, que não sejam as minhas palavras, não sejam as minhas atitudes, não é, que façam o irmão a se perder, mas sim sejam as minhas atitudes que levem o irmão a voltar à igreja, que levem o irmão a voltar ao núcleo. Aquela saudade, aquele momento. Então nós devemos criar um ambiente saudável lá no núcleo, um ambiente tranquilo lá no núcleo, lá na nossa comunidade, para a pessoa, mesmo não estando na comunidade, por várias circunstâncias, então sinta saudade. E ao voltar para casa, não é, para esse convívio, a alegria para nós. E é uma coisa muito importante que nós encontramos aqui nessa parábola, São Lucas que nos coloca hoje, diz que ao encontrar, ou quando encontra, põe alegremente aos ombros, põe alegremente aos ombros, não basta levar, não basta encontrar, não é? Eu tenho que ter essa alegria, eu tenho que colocar no ombro, eu tenho que abraçar esse meu irmão que eu lhe encontrei. Então esse abraço, e ao chegar a casa, vamos chamar os vizinhos, vamos chamar os amigos, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Esse irmão que estava perdido voltou ao núcleo, voltou à igreja, voltou à comunidade. Então isso é muito importante. Assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa. Temos aqui, somos chamados ao arrependimento, somos chamados à conversão, que na verdade seja eu o motivo de alegria, o motivo, nesse caso, da festa, o motivo da felicidade perante os meus irmãos, perante os meus amigos, lá no local de trabalho, lá na minha escola, lá no meu núcleo, lá na minha família e lá na minha comunidade. Então, queridos, vamos apostar e vamos pedir ao nosso bom Deus que continue a nos dar força, continue a nos iluminar. Queremos agradecer a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Obrigado, nosso bom Deus, por ter nos acompanhado nesse momento de chá espiritual com Tanganhas. Que seja um momento de nos encontrarmos com o Senhor, que seja, na verdade, um momento de fortificarmos a nossa fé, um momento de fazermos um exame de consciência sobre a nossa própria vida, e ali vamos ter essa vontade de nos arrependermos, essa vontade de voltarmos ao encontro do nosso bom Deus. Que o Espírito Santo nos dê força, o Espírito Santo nos purifique e purifique os nossos corações hoje, nesse grande dia que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Que tenhamos um coração humilde, um coração manso, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor. Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos salve. Desate, na verdade, todas as correntes que nos prendem do próprio pecado, da preguiça, do ódio e da mentira. Que Deus esteja sempre conosco e tenhamos um dia muito abençoado e todo o nosso trabalho seja, na verdade, para a glória do nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.